Nós estamos vivendo um mundo de porcos espinhos. O espinho do outro me fere. Para me defender, o meu espinho fere o outro. Dizem que uma vez teve uma guerra nuclear e todas as formas de vidas morreram, com exceção dos porcos espinhos. E o planeta ficou congelado. Então, para os porcos espinhos sobreviverem, eles se aproximavam uns dos outros para se aquecerem. E ao fazerem isso, eles se espetavam mutuamente. Então eles se feriam, aí eles se afastavam. Ao se afastar, eles morriam de frio. Então eles se aproximavam. Ao se aproximar, eles se feriam e se matavam. Se machucavam. Chegou um ponto que ou eles iriam se autodestruir, ou eles se adaptariam àquela realidade, à flexibilidade. E foi o que aconteceu. Eles descobriram uma distância suficientemente próxima para se aquecer e suficientemente longe para não se machucar. Então houve um processo de adaptação. Flexibilidade é eu cedo, mas você também cede. É um processo continuado, passo a passo. Então não é essa coisa, eu acho que é assim. O outro fala a mesma coisa. Não, mas eu acho que é assado. Eu quem? Eu não me conheço. Nós temos que ter noção do contexto de vida que nós estamos inseridos. Nós somos terráqueos. Nós vivemos no planeta Terra. Quais são as características desse planeta? Aqui não é o lugar da perfeição. Aqui é o lugar do aprendizado. E parece que a gente fica adulto, acha que já sabe tudo. Então eu estou evoluindo, necessitando aprender determinadas coisas. O outro que vive na mesma escola que eu está aprendendo outras coisas, outros níveis de crença, outros níveis de formação social, de educação cultural. Então essa divergência, essa convivência dessas diversidades é que constitui o conceito de ecologia. O que é ecologia? Ecologia é a convivência das diversidades. Se tem convivência, tem harmonia. Se não tem convivência, existe conflito. É o que nós estamos acontecendo. Eu imponho o meu conceito de certo ao outro. Quem falou que o outro vem no mesmo processo? Que vantagem tem eu viver no meio de pessoas que pensam igualzinho a mim? Eu não vou aprender nada. Eu aprendo com a biodiversidade. Eu aprendo com as diferenças. Para isso, eu tenho que ter flexibilidade. Eu tenho que ter esse respeito à crença do outro. Mas o outro também tem que ter respeito à minha crença. Não pode haver dominância. Eu não devo dominar o outro, nem o outro a mim. Só que isso é um processo que nós estamos aprendendo. Não tem fórmula de bolo, não. O que eu devo fazer para isso acontecer? Aprender. Nós temos, então, olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir, inteligência para raciocinar. Então, o raciocínio sem emoção não leva a nada. Emoção também sem raciocínio não leva a nada. Então, a integração desses dois lados do ser, a razão e a emoção, é um processo que nós estamos aprendendo. É que vai dando equilíbrio. Vai dando equilíbrio interno, logo equilíbrio externo. Está cheio de técnicas para isso. Uma delas é psicoterapia, outra delas é a arte marcial. Por exemplo, nunca tivemos tantas diversidades de técnicas terapêuticas, inclusive remédio. Entretanto, nunca fomos tão doentes. Por quê? Porque a gente quer fórmula de bolo. No último vídeo que nós conversamos, que nós gravamos, eu falei que haviam 3 comprimidos que nos levavam para o crescimento, para a cura. Aprender, aprender, aprender. E o aprendizado que está faltando ao ser humano é o autoconhecimento. É o aprender a lidar com as minhas diversidades, com as minhas crenças, com as minhas impulsividades, com as minhas raivas, com os meus medos. Não tem como o ser humano não ter medo. Isso é do ser humano.
Não tem como o ser humano não ter raiva. O desafio é o que fazer com a raiva que eu estou sentindo diante de uma coisa que não compete a mim definir. Esse é o desafio. Para isso, temos que ser flexível. A água talvez seja o elemento mais flexível que eu já vi na minha vida. A água se molda, ela desvia do obstáculo, depois ela retoma, ela vai sempre do lugar mais alto para o lugar mais baixo, que é o nível do mar. Não importa a distância que ela tenha que percorrer para chegar no nível do mar. A nascente do Rio São Francisco, aqui na Serra da Canastra, não sei quantos mil metros de altura, ela vai descendo. Uma longa extensão. Eu não sei por que o ser humano tem pressa. A única coisa que nós temos certeza que vai acontecer conosco é a morte do corpo. Por que a gente está com pressa? A ansiedade. Eu sou ansioso. Quem falou? A ansiedade que nós temos é falta de conhecimento. Então nós temos uma pressa de chegar a um lugar que eu não sei onde é. Isso está gerando ansiedade desregrada. Essa ansiedade desregrada gera doença, gera conflito, gera atrito. Bom, então atrito. Atrito é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende. Se for para gerar fogo, eu tenho que atritar lá a vareta, eu tenho que riscar o fósforo na lixa, esse atrito produz fogo, então é uma coisa boa. Então, se eu causo um atrito para produzir uma centelha, um crescimento, atrito é bom. Atrito de ideias para chegarmos a um aprendizado. Se eu não tiver essa consciência, é conflito. É o atrito da pior maneira possível. Eu e o outro. Então, primeiro, para eu respeitar o outro, eu tenho que começar a me respeitar. Quando eu estou falando muito eu, autoconhecimento, eu não estou me isolando da sociedade. Porque se eu for para o alto da caverna, lá da montanha e me isolar, eu não vou produzir nada. Não vou produzir bem, também não vou produzir mal, eu não também evoluir. Então, a convivência, viver com o ser humano é um ser relacional. Ele é um ser de relações. Então, só há crescimento se houver convivência. Mas eu, para respeitar o outro, eu tenho que começar a me respeitar. Primeiro, quem sou eu? Eu não sei. Eu sou uma criação divina? Sou. Se eu não entender esse processo, eu vou achar que eu vim da barriga da minha mãe por um encontro casual de um espermatozoide dentre milhões com um óvulo. O ser humano é muito mais do que isso. Eu não sou um ser casual. Eu não estou aqui por acaso. Mas eu também não sei por que eu estou aqui. Mas o outro também não. Então nós estamos vivendo a era do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso ruim, eu acho isso bom, eu acho isso certo, eu acho isso errado. E nessa convivência de atrito, atrito conflitante, não é o atrito que gera centelha para o crescimento, a humanidade nunca vai sair dessa era das trevas, das doenças, dos conflitos, das guerras. Inimaginável. O século XX nós tivemos 2 guerras mundiais. Século XXI nós estamos à beira da 3ª guerra. Quem que aprendeu alguma coisa? Ninguém. Então nós estamos conversando numa sequência de informações. No vídeo passado eu falava da necessidade, da importância da psicoterapia na vida do homem, principalmente ocidental, no processo de aprendizado, de crescimento. Então a pessoa vai buscar ajuda. O próprio terapeuta que está ajudando a pessoa, ele também está num processo de aprendizado por outros caminhos. O que nós buscamos? O bem, nós procuramos o certo, nós procuramos o harmônico. E isso corre-se o risco da gente começar a separar as coisas. O que não é certo é errado, o que não é harmônico é errado. Julgar é errado, apontar o dedo é errado, acusar é errado.
sendo que eu não tenho um conceito de certo e de errado. Então, o processo da gente descobrir se está no caminho do aprendizado, no caminho do crescimento, no caminho da harmonia, dentro de todos os conflitos que são inerentes à humanidade, tem a ver com aquilo que restabelece, recupera o meu equilíbrio com as diferenças. Se eu mantenho a calma, se eu mantenho o equilíbrio, se eu tenho o controle da minha respiração, do meu raciocínio diante do outro, eu preservei a minha ecologia. Se eu fiz isso, eu evoluí. Se eu fiz isso, eu cresci. Se eu fiz isso, eu fiquei harmônico. Se eu fiz isso, estou me tornando uma pessoa flexível. Se o conflito do outro, se a acusação do outro gera uma reação impulsiva, explosiva minha, eu não mantive equilíbrio, eu não mantive a ecologia, eu quebrei. Podemos ver, animal tem que viver em comum acordo com a fauna, com a flora. Flora e fauna vivem em convivência harmônica. Isso é ecologia. Quebrou a ecologia, dá erosão. Quebrou a ecologia, dá distúrbio. Os rios secam, os mares enchem, esvaziam, o clima sobe. Quer dizer, o planeta está doente. Está havendo uma quebra da ecologia. E a mente do planeta somos nós, seres humanos. Os únicos seres na face da Terra que têm discernimento, que têm raciocínio, que têm direito de escolha, somos nós. Nós estamos destruindo as nossas casas, nosso planeta. Então, essa busca da harmonia, ela é necessária no trabalho, na minha vida íntima, na minha convivência familiar. É dificílimo, porque nós não estamos atentos a isso. Eu acho que eu estou certo, mas o outro também acha que ele está certo. Este atrito é um atrito conflituoso. E conflito nunca levou nada a lugar nenhum. Agora, quando nós temos uma mesa redonda de ideias diferentes convivendo em harmonia, a gente consegue transformar isso em crescimento, em aprendizado, em evolução, e aí os hábitos velhos ficam para trás e nós vamos adquirindo novos modelos de postura política, social, educacional, de saúde e assim por diante. Eu costumo dizer, eu gosto sempre de falar o seguinte: assim como eu estou falando de certo e errado, eu também não sei o que é certo e errado. Eu gosto de pensar em voz alta. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, pegando toda uma experiência de 36 anos de medicina, cheio de erros, cheio de acertos, mas é uma experiência, é uma bagagem, e levar para vocês uma pulga atrás da orelha. A pulga atrás da orelha vai nos fazer pensar, refletir de acordo com outros modelos, buscando sempre o bem-estar da harmonia.